Olá, crianças, tudo bem? Próxima semana nós iremos fazer algumas atividades que envolvem produção de texto. Então, eu estarei enviando alguns gêneros textuais na qual a gente teve contato já nesse ano de 2021, para que vocês possam ver, né, ouvir a história e fazer a reescrita de acordo com a estrutura que a gente já aprendeu também. Lembrando de parágrafo, lembrando de todos os sinais de pontuação, ponto, vírgula, exclamação, interrogação, reticências, né? Dois pontos. E aí, já ouviram essa história também, então eu vou repeti-la, né? Hoje eu vou ler para vocês, né, a história da velha contrabandista. A gente tem falado esses últimos dias, que é um gênero textual conhecido como crônica, né? A crônica é um gênero textual curto, ele vai narrar os acontecimentos do dia a dia, como a gente vem sempre falando, vai trazer uma reflexão, né, ou uma crítica a respeito desse assunto, e sempre traz um toque de humor, de ironia, nesse tipo de texto, tá bom? Ele narra um acontecimento, né? Então, por isso que ele é um assunto curto, né? De vida curta, e a gente tem que escrever sem perder o contexto da história, né? Então, a história tem que ter ali todo um começo, meio e um final que esteja de acordo aí com o contexto, né? Com toda a situação dos fatos, dos acontecimentos. Esse tipo de texto, esse texto crônica, ele é publicado em jornais, revistas, né? Ele tem um estilo jornalístico, literário também, e normalmente a gente vai observar que é uma linguagem bem simples, é uma linguagem fácil de compreender, como se nós estivéssemos nos expressando no nosso cotidiano, né? Uma forma mais simples, né? Não, a gente não fala de forma formal, assim, tão sério nesse tipo de texto. Esse gênero crônica, né, como vocês vão poder ver, vai narrar a história, o acontecimento de uma velha contrabandista. Foi retirado do livro Primo Altamirando, ele e elas, né? Altamirando e elas. Quem escreveu foi Stanislau Ponte Preta, tá? Stanislau Ponte Preta, tá? Então é uma história bem legal, é divertida, tem humor, tem a nossa compreensão, né? Global, né? Nosso entendimento, né? Nós conseguimos descobrir no final da história se ela é uma contrabandista ou não. Então, a fronteira, né, é onde quando liga um país em outro, né? Então, quando a gente tem aqui no nosso livro, a gente vai verificar a nossa personagem fazendo essa transição. Então, quando a gente está no limite aqui, um exemplo, entre Brasil e Argentina, vai ter um fiscal lá da alfândega, né, para que ele tenha todo o controle do que está entrando no país dele, do que está saindo aqui do Brasil. Né, até por questões de coisas ilegais, de tráfico, né, que acontece muito, né, existe esse tipo de controle nesses limites, né, nas fronteiras. Então, vou ler para vocês a história da velha contrabandista, que é muito legal, tá? Já vai começar. Então, vamos lá. A velha contrabandista. Dizem que era uma velha que sabia andar de lambreta. Todo dia, ela passava pela fronteira. Vou voltar, vou começar de novo. Dizem que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira, montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com um saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar.
A velhinha parou, então o fiscal perguntou assim para ela, 2 pontos, parágrafo na outra linha. Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. O que a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhes restavam e mais outros que ela adquirira no dentista e respondeu, é areia. Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente e mandou a lambreta e foi-se embora. Montou na lambreta e foi-se embora com um saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda, talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com uma muamba qualquer. No dia seguinte, quando ela passou com a lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha. Todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega há 40 anos de serviços. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas o saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixa a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. Você acha que a velhinha é realmente contrabandista? Ou que ela está levando? Ou ela é inocente? Então, a velhinha nessa história vai continuar aqui explicando o que aconteceu. Quando ela chega ali e fala, o senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu ele. Ela vai responder, é lambreta. Então, qual que é a reflexão que a gente tem sobre essa crônica, né? Então, muito legal essa atividade, né? Essa atividade faz a gente conseguir relacionar, né, as situações, né, do dia a dia, do cotidiano, do trabalho do fiscal, das pessoas que realmente fazem o tráfico nas fronteiras, não é verdade? E aí, mediante essa crônica, a gente pode refletir sobre a nossa postura diante desse acontecimento. Então, como que seria se você fosse a velha ou se você fosse o fiscal? Como que seria a sua posição, né, mediante essas circunstâncias que a gente observou? Realmente, a velhinha era contrabandista. Então, se você fosse o fiscal, o que você faria? Como você agiria, né? Quais aspectos dessa história você achou legal ou não achou legal? E se você fosse a velhinha, né? Como você agiria? Quais aspectos você verificou na história que realmente fizeram você refletir sobre toda essa demanda, né, de trabalho de contrabando que existe não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, verificaram que esse tipo de texto faz a gente ter reflexões. Então, qual que vai ser a proposta? Então, para a próxima semana, cada dia vocês vão ter que produzir um texto. E aí, eu estou montando aqui, vai ter fábula, vai ter crônica, eu quero que vocês façam a reescrita dessa crônica. Vocês podem ajustar a versão, pode colocar um pouquinho do tempero de cada um de vocês. Então, estou gostando muito de ver a produção escrita de todo mundo da turma, a criatividade. Então, não precisa reescrever e ficar igual, né? Pode ter a sua criatividade. Então, se fosse você, como que você faria? Como você agiria? Então, fica aberto também para a sua produção escrita, você poder colocar mais alguma informação, alguma situação engraçada que você queira, tá liberado para isso também nessa atividade. Então, você vai ter
para a próxima semana. Crônica, vai ter fábula, vai ter conto de assombração, vai ter conto de esperteza também. Então, vão fazer essas atividades e vão entregar numa folha de almaço. Quem não tem folha de almaço, pode me pedir que eu providencio, tá bom? Quem recebeu o caderno do Estado, o caderninho de brochura, pode soltar e me entregar, não esquecendo o nome. É muito importante, gente, produzir textos, né? Desenvolver a criatividade, observar a estruturação que nós estamos aprendendo. Então, façam com carinho, façam com atenção, façam a sua crônica aí de forma muito divertida para a gente poder verificar de que forma você escreveria essa mesma crônica, A Velha Contrabandista. Ela é curtinha, né? É um texto que não precisa ficar muito longo, como vocês viram, mas pode ter o temperinho de cada um de vocês em cada uma das propostas que eu vou encaixar para a semana que vem. Mas vai ter produção escrita, produção de texto todos os dias. E aí não perca essa oportunidade de fazer, tá bom? Ótimo final de semana para vocês.